Então, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje, dia 21 de outubro, quinta-feira, praticamente no final da semana, né? Vamos aí dar início à nossa disciplina de desenvolvimento web back-end. Primeiro aqui, vamos conhecer aqui o perfil seus em relação a essa parte de desenvolvimento. Né? Quem já teve contato aqui com alguma linguagem de programação para a internet? Eu. Você já usou? O que mais? Também, Luiz Gustavo? Uhum. Tranquilo? No semestre passado até que a gente pegou front-end, então a gente pegou um pouco de JavaScript. Mais de back-end mesmo, de programação web, Back-end mesmo não. mas já estudou a parte? Mais ou menos, algumas partes até que mais ou menos. Porque já peguei algumas coisinhas por fora. Legal. Vitor, Pedro? Aqui não. Mas não. Não, né? Você chegou a fazer o que, Luiz Gustavo? Não sei muito, eu já cheguei a fazer algumas coisas usando Node.js, fiz um servidorzinho ali com Express e uma API, mas sinceramente não lembro muito bem como é que faz não, mas eu lembro de já fazer. Em PHP, o que você fez? Aí PHP nada. Tá. O Node é bem interessante também, né? É algo que está bem na moda, né? Inclusive, alguns projetos que a gente vem desenvolvendo ultimamente, ele está usando essa linguagem. Agora, a base na programação web, né, back-end, quando a gente fala assim, pelo menos nessa disciplina, era o PHP. A gente vai continuar com ela pela facilidade, né, por conta de várias situações. Hoje ainda é uma das linguagens mais utilizadas desde muito tempo. Isso aí não, eu acredito que não vai perder o reinado, mas as outras linguagens estão bem evoluídas, né? O Node também é bem interessante, né? Eu recomendo continuar estudando React Native e outras linguagens aí para desenvolvimento que estão surgindo. Até o próprio Python tem também condições de ser utilizado para desenvolvimento web, né? Uma alternativa, mas nesse período aqui a gente vai trabalhar com PHP, né? Então, a linguagem que a gente vai estudar seria essa. Logicamente que nós vamos passar alguns tópicos mais avançados, como a própria ementa, né, que a gente tem que trabalhar diz, né? Eu vou até passar logo aqui para vocês visualizarem, conhecerem o que a gente vai trabalhar durante esse semestre. Para quem já usou PHP, alguma coisa, vai ser bem tranquilo, né? Desenvolver projeto, praticar, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Então não tem que ficar achando que vai ser repetitivo. Não, você vai preparar algumas coisas que possam até evoluir mais, né? Teve inclusive um semestre que eu peguei alguns alunos que já estavam no conhecimento mais avançado, aí eu falei assim, ó, então vocês vão se desafiar e vocês vão criar projetos para me mostrar no final da disciplina. Até dispensei eles mesmo da frequência do dia a dia para não ficar aquele negócio cansativo, porque eu já sabia que tinha alunos que tinham um conhecimento maior e para não atrapalhar até e desestimular eles, né? E aí eu falei assim, ó, eu vou fazer com que vocês sejam monitores na turma e que aqueles que já sabiam, lógico, né? Eu vou fazer que vocês sejam monitores na turma para ajudar os alunos que ainda estão aprendendo. E quando eu ensino, eu aprendo muito mais. E
também vocês vão desenvolver um projeto final, que ao invés de vocês ficarem passando por lição a lição da disciplina, chega lá no final, vocês vão desenvolver um projeto legal para vocês passarem, né? Então foi até uma experiência boa. Não sei se aí, né, Luiz Gustavo, Rafael, que falou que já tem um conhecimento maior de. Luiz Gustavo foi mais o Node, né? Então tem que ver aí se vocês vão fazer algum projeto mesmo ou se vocês vão seguir junto com a turma desenvolvendo as atividades inteiras. Então, é a proposta aí que a gente coloca para vocês. E deixa eu mostrar aqui primeiro, depois eu falo desse detalhe. Então, vamos lá. O desenvolvimento web back-end, né? Vocês estão vendo a apresentação aí? A tela aqui e tal, né? Sim. Sim. Eu deixei mais foi o texto mesmo. Então, aqui, ó. O desenvolvimento web back-end, né, dessa disciplina, a gente vai trabalhar 80 horas, que isso normalmente, se fosse uma disciplina presencial, a gente vai trabalhar 4 aulas na semana, né? E, na verdade, assim, essa disciplina vai ser a disciplina que a gente considerou que ela vai ter aula, sim, presencial. Ela não vai ser totalmente presencial, porque o momento ainda não foi permitido para a gente essa condição, porque a orientação é que a gente trabalhe uma vez por semana só presencial. Então, assim, a gente vai ter as aulas às quintas-feiras, nesse horário, às 21 horas, no Instituto Federal, né, no Laboratório 3, e lá a gente vai fazer a transmissão da aula para aqueles que não puderem ou não quiserem participar do encontro presencial. Tem algum de vocês aqui que tem alguma restrição em relação a participar dessa aula presencial? Que se vocês falaram... Restrição não tem não, mas no formulário eu optei por não participar. Mas se puder mudar de ideia, eu posso ir. Não precisa, porque colocou no formulário, você fala que não tem impedimento nenhum não, viu? Eu só estou perguntando isso aqui por quê? Porque essa turma aqui, suas, tem o menor número de alunos possível. Então, a gente tem 7 alunos matriculados nessa disciplina, então vamos dizer que o laboratório é todo seu, não vai ter ninguém em cima do outro. Só para vocês terem ideia. Por isso que eu estou falando assim, que vai ser muito confortável em relação à participação presencial. Se todos estiverem presencialmente, vai ser mais vantajoso para mim. Eu estou sendo muito sincero para vocês, porque eu não vou precisar ficar gravando aula e nem mandando diretamente essa gravação para ninguém. Então tá todo mundo combinado que vai participar, né? Não vim determinado dia, aí o que vai acontecer, né? A gente pode tentar gravar da mesma forma, né? Mas porque todo esse aparato de gravação, de transmissão, acaba que a gente que vai ter que se virar para poder dar conta. É algo muito pessoal de cada professor. Então, inclusive, na semana que vem eu vou lá no Instituto para poder ver se a conexão lá tá legal para poder fazer transmissão, para poder fazer gravação. Independente da resposta suas, né, a gente vai tentar fazer o que eu tinha determinado, né, de tentar fazer a transmissão por lá. Não tem nenhuma equipe assim que fala assim, tem uma equipe de suporte que vai ficar para a gravação das aulas. Então, como a turma suas é pequena, então vocês vão ficar com a sala livre, eu não vejo nenhum problema, desde que vocês, lógico, tomem todos os cuidados, né, para poder não se prejudicar. Então, é algo aí que a gente tem visto que
tem medo de alguns, né, de retornar, mas, né, lógico, também coloco aí, vai muito da confiança interna, né? Se eu estou confiante de poder participar de uma aula presencial, ok, eu vou. Agora também eu não posso obrigar ninguém de vocês a fazer isso. Então, por isso que eu estou perguntando, né? Então, mesmo que colocou no formulário lá que não iria, mas não tem impedimento nenhum de ir, né? Eu só estou falando que as aulas vão ser transmitidas a partir da semana que vem, na quinta-feira à noite, às 21 horas, que vai ser essa aula ao vivo que a gente está fazendo aqui hoje. Essa semana não pôde, porque eles falaram que poderia começar as aulas somente a partir dessa próxima segunda-feira. Então, o que a gente vai trabalhar? Linguagem dinâmica de programação web, fazendo a parte básica de declaração de variáveis, constantes, expressões, operadores, estruturas de controle, repetição, funções, vetores, cookies, sessões e acesso a bancos de dados. Essa parte aqui de cookies e sessões a gente vai trabalhar legal também, que a prática dela é bem interessante, principalmente porque ela envolve a parte de autenticação de usuário, né? Então, isso aqui a gente vai trabalhar uma prática boa. Programação orientada a objetos a partir do PHP. Então, isso aqui é uma escrita mais avançada, até para aqueles, igual a Rafael já aprendeu no curso técnico a programação web, mas ele não viu a programação orientada a objetos diretamente. Ele sabe que tem uma estrutura, mas a programação orientada a objetos é diferente, né? A gente trabalha com classes e objetos, e a partir desse código mais modularizado, a gente consegue escrever aplicações mais profissionais, com facilidade de manutenção e etc, né? Aqui tem um tópico que chama Ajax, que é bem interessante também, porque trabalha requisições assíncronas. O que significa isso? Que eu não preciso atualizar uma página para eu gravar determinado conteúdo, para eu salvar uma informação. Então, eu consigo requisitar dinamicamente, através do JavaScript, algumas informações dentro da minha página. Então, quem trabalha com Node.js, normalmente já tem uma visão melhor do que é essa questão do assíncrono, né, das requisições que podem ser realizadas pela interface e tem uma resposta logo que é executado. Então, as páginas em PHP, normalmente, quando a gente começa a aprender, ela tem uma série de questões assim, de formulário. Você clica no botãozinho, passa para outra página, essa outra página recebe, aí a gente faz uma operação, mas com a Ajax a gente tenta uma fluidez maior na operação do sistema. Ele fica mais legal até de se utilizar. Frameworks para desenvolvimento web com padrão MVC. Então, tem uma disciplina, inclusive, específica para isso, depois desse primeiro contato do desenvolvimento web back-end. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, pelo menos um conceito de alguns frameworks que existem no mercado, que utilizam esse padrão, que hoje são muito utilizados para facilitar o desenvolvimento web de uma maneira muito mais profissional e muito mais segura também. Por que é mais seguro? Porque geralmente esses frameworks, eles têm ferramentas, né, já prontas para poder fazer validações de dados que a gente recebe através de formulários, principalmente. Então, a página em si, ela precisa dessas verificações de forma constante. Por exemplo, quando eu acesso uma página de internet, eu tenho uma requisição. E quando ele retorna para mim, ele retorna a partir dessa requisição. Mas essa requisição eu posso jogar dados para dentro dessa página. Como que eu jogo dados? Através
de um método que a gente vai conhecer aí durante essa disciplina, que é o método GET ou POST. Então, são as duas formas da gente interagir com essa página. E então, se a gente não souber fazer a filtragem desses dados que são enviados e recebidos, a gente pode ter um problema sério de segurança nos dados da web, né? Então, é muito interessante a gente conhecer, né, principalmente o CodeGuiniter e o Laravel, que são dois frameworks muito utilizados, e tem vários outros, né, dentro do ambiente de desenvolvimento web, mas tem esses aí que são bem legais, que eu gosto bastante. Tem alguns livros, né, que são trabalhados, toda a bibliografia, toda disciplina tem uma bibliografia básica, ou seja, aqueles livros que a gente normalmente usa como referência, por mais que seja livros igual esse aqui de 2015, 2013, eles ainda são atuais nesse contexto, né? Eles podem ser utilizados. E hoje muita coisa a gente acha pela internet, até o YouTube mesmo ajuda bastante a gente desenvolver, né? A gente vai usar mais o PHP, então a base vai ser mais desse livro aqui, que ele tem na nossa biblioteca física. Eu, sinceramente, eu não sei se na biblioteca digital a gente encontra esse livro aqui. E tem esse outro aqui do Maurício Silva, que fala sobre o Ajax com jQuery. Então a gente vai utilizar também alguns conceitos dele durante a disciplina nossa. Isso aqui são bibliografias complementares e a gente vai desbravar esse conteúdo aí que eu acho muito interessante. Para falar a verdade, a questão hoje de desenvolvimento, tudo que a gente faz, ele tem que ter um pezinho na web, né? Porque se a gente desenvolve um sistema, se não tem uma conexão com a web, que eu posso acessar de qualquer local, a gente tem uma dificuldade, né? Então, não existe hoje programas que são desenvolvidos somente para desktop, para rodar num computador de mesa. Então, a gente sempre tem um pezinho, como eu falei, na web na hora de desenvolver. E uma disciplina dessa aqui, ela é bem interessante também, porque ela dá um poder para vocês e um conhecimento que vocês podem começar a se beneficiar, porque hoje a gente tem várias vagas disponíveis no mercado, vários projetos que são desenvolvidos que usam exatamente esse tipo de conhecimento. Então, quanto mais eu aprender disso aqui, melhor eu vou ficar e vou ter condição de pegar projetos grandes para eu poder ganhar dinheiro. Sendo muito sincero para vocês, que eu acredito que se vocês dedicarem tempo para aprender isso e realmente assim fazer algo que seja além daquilo que a gente pedir nas atividades, vocês vão poder conseguir desenvolver vários projetos que hoje é em afinidade. Eu falo que é infinidade mesmo. Toda hora aparece alguém querendo desenvolver alguma coisa, só que a gente não acha gente para indicar. Então, é muito, muito legal vocês pensarem nessa situação. Hoje, a questão nossa mesmo de profissional de TI, ela está muito confortável em relação à quantidade de vagas, justamente porque a escassez de mão de obra é muito grande. Então, é uma área que vale muito a pena dedicar, fazer as coisas direitinho para poder conseguir vagas, seja de trabalho, seja desenvolvimento de projetos, seja criando suas próprias soluções. Então, é muito interessante vocês se dedicarem a isso aqui. Eu falo que foi uma coisa que eu comecei a trabalhar desde lá da minha adolescência também. Comecei com desenvolvimento web muito novo, né? Comecei a trabalhar
assim, com informática mesmo, eu tinha 13 anos de idade. E antes disso, eu já mexia com computador. Né? Meu pai tinha um escritório de contabilidade, eu ia para lá todo dia no final da aula, jogava um pouquinho, né? Tentava instalar uns negócios lá no computador, pegava uns vírus direto, porque nessa época o Windows era mais furado que tudo, né? Não tinha nenhum antivírus próprio dele, era tudo você tinha que instalar, às vezes era pesado, você tinha que comprar um antivírus, e depois começou a surgir essas ferramentas gratuitas que o pessoal usa até hoje, aí, Avast, não sei o que e tal, mas eu já arrebentei o computador não sei quantas vezes, né, de vírus, de tudo, mas foi bom, né, que aprendi algumas coisinhas, lembrando esses dias, até foi ontem que eu tava lembrando aqui, de um download que eu tava fazendo, download de 80 GB. Na época que eu comecei a mexer com o computador, para eu fazer um download de 3 MB, era um sofrimento. Começava a fazer o download, a internet caía, aí você tinha que voltar tudo de novo. Aí criaram um programa lá que chamava... o nome dele agora eu não estou lembrando, não, mas ele chamava, era gerenciador de downloads. Agora eu lembrei que era Get Right. Como é que funcionava isso? O arquivo que você ia baixar, você baixava para esse programa. Ele gravava um pedacinho do programa e depois que você, se ele o download caísse, você não ia voltar tudo do início. Você podia pegar daquele ponto até acabar. Então, assim, você começou lá, arquivo de 3 MB, que não falei, tinha um joguinho lá que chamava Elifoot, que toda vez que eu saía a atualização dele era um sofrimento. Que eu já pensava, ó, agora tem 3, 4 MB para baixar. Aí você colocava a internet, ele ia lá, 1 MB caía. Aí mais 1 MB caía. Você fala, caramba, eu não vou conseguir baixar esse negócio. Aí, assim, eu sei que depois que inventaram esse Get Right lá, foi legal. Porque baixava 1 MB, depois mais 1,5 MB, mais 1 MB e finalizava o download, eu conseguia instalar. Mas desde essa época aí eu já mexia com um pouquinho disso, né? Era principalmente HTML, né? Não tinha muito esse negócio de CSS, era um HTML puro mesmo. Tanto é que vocês devem ter visto na disciplina aí de desenvolvimento web front-end que a disciplina, a linguagem HTML ele tem vários marcadores de formatação, né? Por que ela tem isso? Porque antes não existia CSS. O CSS começou a ser utilizado depois. Então, a formatação toda do documento tinha que ser feita no HTML mesmo. Só que ficava muito difícil, porque você imagina, toda página que você criava, você tinha que definir a formatação no código HTML. Aí o negócio foi evoluindo, foi tendo CSS e tal, junto com PHP, e os negócios melhoraram. Mas, no princípio aí, era meio tenebroso. Isso é porque eu sou novo, viu, gente? Eu tô com 35 agora. Isso é que eu comecei cedo mesmo. Com 13, 14 anos, eu mexia com PHP já. Na época que eu comecei, não era nem PHP, eu gostava mais de ASP, né? ASP, que era um negócio lá da Microsoft. Hoje eu nem sei como é que mexe nesse trem. Me falar assim, botar ASP aqui na frente, eu falei, não sei o que é esse negócio, não. Mas é assim, os downloads era complicado, gente. Vocês têm que botar a mão pro céu e falar, ó, eu já consigo fazer um download de 1 GB, 2 GB, 3 GB, minha internet não cai. Ontem eu tava pegando aqui 80 GB e não demorou muita coisa, não. Eu fiquei, foi no máximo o quê? Foi 1 hora, mais ou menos. É brinquedo. Vamos lá, vamos começar nosso conteúdo aqui. Brinquedão.
Abri o disco aqui que ele desconectou. Hoje eu não vou passar muita coisa, não. Por quê? Porque nós vamos trabalhar mais na prática semana que vem. E, assim, como eu falei, é uma disciplina de 80 horas, né? Para a gente não ficar prejudicado, a gente vai fazer prática e exercício. Prática e exercício. O tempo que vocês não tiverem a aula ao vivo, o horário vocês vão utilizar para poder fazer a prática. Isso aí vai ficar por conta suas. Inclusive, quer ver, ó? A aula ao vivo nossa é na quinta-feira e o outro horário que está agendado, deixa eu entrar aqui no meu calendário, ela fica agendada para quarta-feira, às 7 horas. Então, quarta-feira, às 7 horas, seria o horário da gente ter aula, também de desenvolvimento web, mas aqui, no caso, a gente não vai ter aula ao vivo. A gente pode marcar alguns encontros, uma hora ou outra, mas isso aqui vai ser mais para vocês desenvolverem atividades mesmo. Deu para entender, né? Deu sim. Sim. Vou abrir aqui a apresentação. Já apresentei aqui para vocês nossa ementa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Você tem. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai diferenciar aqui é o que é uma página estática de uma página dinâmica. Então, quando a gente fala de programação web back-end, o que significa isso? Back-end é o quê? O que está por trás, certo? E o front-end é o quê? É o que está na frente, certo? Então, quando a gente fala desenvolvimento web front-end, significa o quê? Que eu vou desenvolver as páginas que vão dar a visualização do meu site, ok? E qual a linguagem que a gente desenvolve esse front-end? Com um HTML e um CSS, certo? O HTML hoje a gente está na versão 5 e o CSS na versão 3. Então, os comandos que hoje nós temos para desenvolvimento dessa parte do front-end, eles são muito interessantes, né? Inclusive, o HTML5 ele tem vários recursos até para armazenamento temporário de dados no browser, tem geolocalização, tem vários recursos que nesse princípio aí que eu estou falando com vocês, que eu comecei a desenvolver, a gente não tinha, né? Que, como eu falei, até a formatação ele não poderia vir de um arquivo externo, que é o CSS. Eu tinha que fazer ela toda no HTML. E qual é a grande vantagem da gente usar o CSS? Alguém sabe me falar aí? Você separa o conteúdo do estilo dele, aí você consegue fazer ele em cascata, né? Você consegue aplicar vários estilos para coisas diferentes. Um estilo para coisas diferentes mesmo. Sim, você padroniza sua formatação, onde que você pode aplicar o mesmo estilo em várias páginas, sem a necessidade da gente criar um código gigantesco também para isso, porque quando eu tiro a formatação do HTML, eu falo que esse meu código ele vai ficar mais limpo. Então ele fica mais simples, né? Eu simplesmente chamo uma classe, né? Coloco lá assim, pClass, divClass, divID. Aí a partir dessa definição, a gente vai buscar esse estilo dentro do CSS e ele vai formar nossa página com isso. Então isso é muito legal. Só que o que acontece, né?
Quando a gente tem uma página HTML, é uma página que vai ficar dentro do servidor web, mas ela é uma página que a gente chama de estática. Por que estática? Porque quando o cliente, né, que é esse carinha aqui, ó, o cliente, vamos dizer que é o computador do usuário, o computador nosso celular, nosso notebook, nosso computador desktop, está tentando acessar um site, ele vai digitar o endereço navegador, vai buscar o servidor web na internet, independente da localização, e quando ele encontrar essa página, ele vai ver, ó, essa página aqui, ele está retornando um HTML. Aí ele vai formatar essa saída para mim com CSS e vai voltar para o servidor com essa informação e chega até o cliente e fala, ó, toma aqui sua página em HTML. Então, o endereço que eu digitei, ele retornou esse conteúdo HTML. Só que o conteúdo HTML, ele é armazenado e gravado dentro desse servidor. Ele não se altera. Então, eu coloquei informação dentro do servidor e ele vai ficar. Eu criei a minha página, faço a página lá que eu estou apresentando uma empresa, né? Uma empresa, sei lá, de um... Vamos pensar aqui, pode ser qualquer coisa, né? Colocar aqui que seja uma informação turística de uma cidade, certo? Então, eu vou colocar uma página que vai falar sobre os pontos turísticos de Pirapora. Então, eu criei um HTML, formatei ele bonitinho, coloquei as imagens lá de Pirapora, coloquei uma história lá da cidade, coloquei algumas fotos adicionais para poder ilustrar. Legal. Fiz até uma formatação muito boa desse site, mas ele está gravado em HTML. Ele, quando retorna para o usuário, ele sempre vai estar daquela mesma forma. O conteúdo sempre vai ser o mesmo, desde que a gente não faça uma atualização desse arquivo. Agora, qual é a diferença da página dinâmica, que é o que a gente vai estudar? Esse conteúdo, ele pode se alterar de acordo com a requisição do cliente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vai ter essa figura do cliente que vai requisitar o site. Esse site vai estar dentro de um servidor, então a gente vai buscar essa informação. Essa informação, vamos dizer que está escrita em PHP, que é uma linguagem do lado do servidor, ou seja, ela é interpretada no servidor. Então, a gente pode criar comandos de linguagem de programação para dentro dela. Então, os comandos que a gente usa no PHP são muito parecidos com a linguagem C. Então, quem já estudou o C tem facilidade de usar o PHP porque é muito semelhante. E o PHP em si, ele já até é mais simples do que o próprio C, né? Ele pode conectar uma folha de estilo da mesma forma e ainda ele pode conectar um banco de dados para pegar algumas informações atualizadas. Então, vamos dizer aqui, ó, que dentro desse site de informações turísticas, eu fiz uma atualização nele e coloquei agora ele usando o PHP. E eu tenho um painelzinho lá de administração onde eu posso cadastrar algumas matérias que sejam relevantes para divulgar a cidade. Então, quando eu cadastro essa matéria, ele já aparece dentro dessa minha página de forma atualizada. Eu acabei de atualizar, ele já tem a fotinha, já tem a descrição, já tem um texto novo que eu acabei de colocar, sem a necessidade de alterar diretamente o conteúdo desse código. Mas por quê? Porque eu cadastrei dentro do banco de dados essa informação. E, no caso aqui, o que o usuário vai receber vai ser uma página diferente do que porque a gente atualizou esse conteúdo. Então, ele não fica com o conteúdo parado. Esse conteúdo ele vai se modificar de acordo com que as atualizações que eu faço no banco de dados, ou uma condição ou outra por conta de um perfil de usuário. Por exemplo, eu posso ter cadastro de um usuário e esse cadastro ter um perfil específico.
vamos dizer que tem um perfil que é do visitante da cidade, que não é da cidade, é uma pessoa de fora, que ela precisa de mais informações, por exemplo, nome de hotéis, restaurantes e tal, e pode ter um perfil do morador da cidade. O morador ele pode ter informações mais resumidas, certo? Então, assim, a gente entende que tem muitas possibilidades quando eu tenho a programação por trás dessa página. Então, o que vocês aprenderam? Quem trabalhou disciplina de front-end com vocês? Alessandro. Alessandro, né? Então, o que vocês aprenderam com o Alessandro, vocês vão poder fazer algo muito além. Justamente porque vocês vão unir todo esse conhecimento do HTML e CSS e a gente vai adicionar algo a mais. Então, não quer dizer que vocês vão jogar fora o que vocês fizeram, não, viu? É bom deixar claro isso aqui. Vocês só vão adicionar coisas para esse conhecimento. Por quê? A gente ainda vai precisar do HTML e do CSS para eu formatar a saída dos exemplos que eu estou fazendo. Até para facilitar, no início eu não peço para ficar formatando muita coisa, não. Desculpa. Eu tô precisando tomar água aqui, que desde cedo eu tô fazendo a reunião. Desde que eu sentei aqui, Rafael, desde a reunião eu não parei aqui em momento nenhum. Eu sentei, era 4 horas da tarde, 16 horas, né? Agora são 9, 21. 21 menos 16 dá quanto tempo? Dá 5, né? Quase 6 horas agora. Quase 6 horas, que vai dar 10 já. Então, são novas possibilidades. Vocês vão utilizar HTML e CSS do mesmo jeito. E para simplificar em alguns exemplos, eu vou até falar, não precisa usar a formatação aqui, não. Mas quando vocês fizerem os trabalhos mais detalhados, aí é interessante vocês usarem para poder ficar um negócio apresentável. Até porque a gente não entrega nada sem formatar, né? Isso aqui é um pouquinho de história. Linguagem PHP, ela foi criada em 1995, então já tem uma história grande, né? Tem uma sintaxe muito parecida com a linguagem C, já tinha falado isso com vocês. Pode ser instalado na maioria dos sistemas operacionais. Ele possui suporte a um grande número de bancos de dados, Oracle, PostgreSQL, MySQL e etc. Praticamente todos os bancos de dados, até os que foram criados depois, ele já possui suporte, porque é uma linguagem de muita utilização, então não faz sentido, né? Quando você tem um novo banco de dados, você cria uma forma de conectar com o PHP também. E quem usa o PHP são grandes empresas, né? Google, Facebook, Yahoo, que tem aplicações específicas hoje no mercado que são feitas em PHP. Por exemplo, o Wikipédia, por mais que seja um site muito conhecido que tem definições de vários termos, a gente pode baixar essa aplicação para a gente fazer um wiki interno. O que é um wiki interno? É como se fosse uma base de conhecimento. Isso aí funciona muito para a empresa. Por exemplo, vamos citar o caso aqui de uma empresa de transporte. Vou colocar aí. Essa empresa, ela funciona e ela tem vários processos internos, como se fosse assim, eu preciso ter manual disso, disso, disso e disso. Então, para não fazer aquele manual meio chato, que a gente pega aquele PDF gigantesco, você pode criar um Wikipédia dentro da sua empresa com os links específicos do conteúdo que a gente quer trabalhar. Então, é como se fosse a formação de uma cultura de aprendizado dentro da empresa. Você define os termos que vai colocar e você coloca o conteúdo para aqueles funcionários que acabaram de entrar, eles receberem um conteúdo atualizado. O Magento aqui é um CRM, que é como se fosse assim, eu vou gerenciar as interações que eu tenho com os meus clientes. Então, todo cliente que eu tiver contato, eu principalmente quando você faz contato por telefone, né?
eu liguei para o cliente, ele falou isso, isso e isso. Aí você anota lá no sistema, ele vai armazenar aquilo ali, no próximo contato você já sabe quais são as necessidades dele, né? E o WordPress, que é uma das plataformas mais utilizadas para criações de sites, hoje também é escrito em PHP. Isso aqui é muito comum, inclusive, a gente, para ganhar tempo, em vez de construir um site do zero, a gente pega uma aplicação WordPress, instala no servidor, faz a personalização do tema e altera o formato, né, da forma que a gente quer para poder vender para uma empresa. Então, isso é muito comum. E às vezes isso aqui, normalmente ele começou como plataforma de blog, né? Mas hoje ele pode ser utilizado de várias maneiras, principalmente com sites mesmo, né? Inclusive, você personaliza ele que fica de um jeito que você nem reconhece, né? Eu já peguei vários sites para fazer usando essa plataforma, só faz uma personalização ali, aí a pessoa nem visualiza que aquilo ali foi feito no WordPress. Porque plataforma de blog ele tem um formatozinho bem esquisito. Vamos lá. Então, o Apache, né, que é um servidor web, a gente vai precisar também. A gente, no caso aqui, né, como vai ter a aula prática dentro do laboratório, a gente vai usar o servidor web do computador. Mas quem não tiver e falar assim, não, eu vou usar, eu vou participar somente das aulas online. Então, nesse caso, né, se não tiver o computador, vai ter que usar outras estratégias para poder executar as práticas. Né? O Apache a gente pode instalar através de uma ferramenta que chama Champ. Esse Champ, ele já instala para a gente o Apache, o MySQL, que a gente precisa também, né, que é o banco de dados. E hoje ele é o segundo servidor web mais utilizado do mundo. Engraçado que isso aí só foi caindo com o tempo, né? Hoje é o Microsoft que é o mais utilizado. Isso aqui é o Microsoft Internet Service. Eu sinceramente, quando eu vi essa mudança aqui, eu fiquei impressionado, porque não achei que ia chegar a isso não. Mas o Apache eu acredito que seja ainda o melhor. Ferramentas de desenvolvimento. A gente pode usar o quê? O Champ, né? Até coloquei o AMP aqui, que é uma outra ferramenta alternativa também, mas o Champ é o que eu uso hoje. O Notepad++, que é uma plataforma de edição de código, mas pode usar o Visual Studio Code, para o PHP também funciona muito bem. E, basicamente, o código no PHP, ela tem essas discussões. Então, eu estou mostrando aqui primeiro a sintaxe, só para vocês verem por alto, que é um negócio bem simples e envolve muito conhecimento que vocês já tiveram com o Alessandro. Então, aqui, ó, a primeira página em PHP, né, tem um código HTML básico, aqui, ó, tag HTML, isso aqui não vai deixar de existir. Toda página que é apresentada, ela precisa desse formato de HTML. Red, né, que é a parte do cabeçalho, title, o título da página, e aqui embaixo nós temos o corpo da página, body e o barra HTML aqui para fechar a página. Isso aqui é o trecho do código em PHP. Então, todo o trecho do código em PHP, ele começa com essa marcaçãozinha aqui, ó, exclamação PHP. Exclamação não, é interrogação, né? Interrogação PHP. Aí, eixo olá a todos, ponto e vírgula. Então, essa aqui é uma instrução que, como se fosse assim, escreva, né? Escreva, print, né? Mostre, né? É uma instrução de escrever o texto na tela. Então, olá a todos, vai ser o texto que vai ser escrito, ponto e vírgula, em final de discussão. Toda discussão no PHP termina com ponto e vírgula. Aqui a gente está fechando o bloco PHP e coloca interrogação, fecha a marcação. Ou seja, somente esse código aqui,
que está escrito em PHP, o restante está em HTML. Ou seja, vocês não vão ter dificuldade de começar a trabalhar com a linguagem, certo? Então, é algo muito simples. Como eu falei aqui do Champ, deixa eu pegar aqui. Vou ter que abrir uma janela aqui. Espera aí. Vou puxar a janela aqui para baixo. Como eu falei do Champ, só para vocês entenderem o que é isso. Então, a gente precisa o quê? Do Apache, que é o servidor web. O servidor web é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Ele vai receber as requisições do usuário. No caso, quando a gente está executando no nosso próprio computador, nosso computador é o cliente e o servidor ao mesmo tempo. Agora, quando a gente está executando pela internet, o cliente é o quê? É o computador ou o celular do visitante. E o servidor é o servidor web, que fica disponível na internet. Então, quando a gente instala um Apache dentro do nosso computador, é justamente para fazer essa função aqui, da gente armazenar as páginas para serem servidas para esses clientes. E esse servidor vai ter a capacidade de interpretar códigos em PHP. Se a gente não coloca, a gente não consegue entender esse código aqui, ó. A gente não, né? O computador não consegue entender esse código aqui. O HTML, vocês viram que a gente não precisa instalar basicamente nada para rodar. Simplesmente é ter o navegador e um editor simples de texto para a gente poder digitar o código. Mas para a gente interpretar esses códigos aqui em PHP, por ser uma linguagem de programação, a gente precisa desse servidor web. Servidor web que faça a interpretação do PHP. Que no caso aqui, como eu falei, é esse champ aqui, ó. Então, quando a gente digita assim, ó, champ, né, é só colocar aqui, ó, champ, lá no Google, ele vai retornar para a gente essa paginazinha aqui, para a gente baixar a versão que a gente quer. Uma coisa que eu recomendo para vocês não precisa pegar a última versão. A versão aqui, 8 do Champ, ele traz o PHP 8, né? É interessante que vocês peguem essa aqui, ó, 7.425, porque no caso ele vai trazer o PHP anterior. Esse PHP 8 aqui, né, ele foi lançado recentemente, a gente ainda tem que entender até algumas funções específicas dela. Às vezes, quando muda essa linguagem assim, de versão, do 7 para o 8, tem mudanças muito drásticas. Então, eu não acho interessante a gente pegar isso aqui agora. Você vê que o PHP ficou anos e anos aqui trabalhando com essa versão 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, até chegar nisso aqui, ó. Então, eu falo com vocês que é melhor vocês, se forem instalar na máquina suas, que baixem essa versão 7.425. Tem a versão do Linux e do Mac aqui também, mas eu acredito que não deve ser o caso seus, né? Pode ser que seja do Linux, mas no Linux normalmente você baixa através de comando, né? O pessoal já está mais familiarizado aí de fazer a instalação da maneira diferente. Então, quando a gente faz a instalação aqui, que é muito básica, a gente vai ter esse programa rodando aqui, ó, Champ. Então, quando a gente digita Champ no iniciar aqui, vai aparecer aqui, ó, Champ Control Panel. Quando eu clico, eu abro esse painel de controle desse Champ, que eu posso dar um start nos serviços que eu tenho instalado. Aqui, no caso, eu dou um start no Apache e dou um start no MySQL, que é o banco de dados que normalmente a gente aprende a usar o PHP. Então, vai rodar esses dois serviços aqui.
por curiosidade aqui, ele mostra as portas que ele vai trabalhar, ó. Então, porta 80 e porta 443. Isso aqui, teoricamente, seria uma porta de segurança, né? E a porta 80, que é a porta que toda requisição dos clientes vai acessar. Então, quando eu estou acessando uma página de internet, normalmente ela busca a porta 80. Por isso que não aparece nada aqui no endereço. Mas quando eu estou buscando uma porta diferente, normalmente ele aparece assim, ó, 2 pontos, o número da porta. Não sei se vocês já viram algum endereço desse jeito. Mas, opa, não é aqui no final, né? É aqui, ó. O número fica aqui. Normalmente a gente vai buscar essa porta aqui, ó. Assim. Então, o serviço normalmente roda na porta 80. Isso aqui é mais a questão de configuração mesmo. O padrão é isso. Tem gente que inventa aí e coloca um bocado de nome diferente. Até para a pessoa não ter muito acesso, né? Para dificultar o acesso. 3306, a porta de comunicação com MySQL. Essa aqui é um detalhe também, porque hoje, quando a gente vai rodar os comandos de conexão com banco de dados no PHP, ele já não precisa mais dessa informação. Antes até precisava, né, do número da porta, mas não precisa mais. Agora, quando a porta é diferente, aí a gente tem que colocar para a gente poder comunicar com o banco de dados. Beleza. Quando esse champ está rodando, eu consigo ter acesso a isso aqui, ó. Eu venho cá, ó, digito aqui, ó, localhost, ele vai acessar uma página de boas-vindas, né? Então ele está mostrando aqui, ó, seja bem-vindo ao champ para o Windows 7.4.19. E no caso aqui eu tenho outras opções aqui. Inclusive esse PHP Info aqui é muito interessante porque ele mostra a configuração do PHP que está na minha máquina. Várias informações aqui que são relacionadas à configuração desse meu servidor local. Então esse servidor está rodando na minha máquina específica. Certo? Então, é como se fosse assim, ó. Minha máquina que eu uso para o desenvolvimento, ela é cliente e servidor ao mesmo tempo. Ela é cliente e servidor ao mesmo tempo. Por que cliente e servidor ao mesmo tempo? Justamente porque eu acesso o navegador e vou buscar uma informação que está dentro da própria página. Né? No ambiente de desenvolvimento isso é muito comum. Então não tem né, algo assim extraordinário por conta disso, não. É só para entender aqui que isso aqui é algo necessário. Né? Então, quem tiver o computador, né, para treinar, inclusive, eu recomendo fazer a instalação disso aqui, certo? Desse champ. É instalação muito simples, mas se tiver algum problema, vocês podem me falar. Inclusive, tem uns vídeos aí que eu tinha gravado, que eu vou passar para vocês, que mostra a instalação passo a passo. É muito simples mesmo, não tem erro não. Aí fala assim, Daniel, mas eu não tenho computador, eu não tenho condição também de participar das aulas ao vivo lá no Instituto presencial, né? Eu não tenho intenção de voltar. Então, o que eu vou fazer? Aí vocês podem usar uma plataforma online que chama Replit. Não sei se vocês já viram, mas é uma plataforma interessante também. Ela não dá para fazer 100% das coisas não, viu, gente? Tem algumas coisas que a gente não consegue, principalmente quando entra na parte de conexão com banco de dados, aí ela complica um pouquinho, aí a gente tem que usar um outro ambiente, né? Eu tive que ter uma criatividade imensa para trabalhar com alguns alunos nas disciplinas dessas aqui, nesse período da pandemia, que a gente não podia encontrar de forma nenhuma, né? Mas acabou que saiu. Então, essa plataforma aqui, vocês já ouviram falar? Ela? Eu não pude falar, não. Não? Não.
Então, aqui a gente pode executar códigos nessa plataforma online. E ela não é só do PHP. Ela tem várias outras linguagens que a gente pode executar. E é muito interessante que para o aprendizado é muito legal, porque a gente não precisa instalar nada e a gente consegue executar. Inclusive, pelo celular é possível executar. Eu vou abrir aqui e fazer um exemplo com vocês rapidinho, só aquele primeiro exemplo que eu mostrei, para falar assim, ó, realmente é possível, né? Mas a gente não vai ficar usando isso aqui, não. Eu espero que não. Se não tiver jeito, né? Para quem tiver executando a disciplina, fala assim, realmente não tem jeito, ok, tá? Mas vai chegar no momento aí que vocês vão se desafiar mais para poder dar conta de fazer tudo certinho. Eu vou clicar aqui em login para acessar com minha senha. Esse é um cadastro gratuito também. Vou acessar aqui. Esse site é como se fosse um VS Code online? Exatamente. Só que aqui ele já tem meio que uma janela de saída. Ele já mostra o que vai acontecer. Né? O VS Code, por exemplo, quando eu estou executando o código, eu só edito o código lá. Né? Para eu executar, eu tenho que abrir a outra plataforma. Por exemplo, se eu estiver fazendo um código em PHP com Visual Studio, eu faço o código no Visual e abro o navegador para executar. Aqui não, eu simplesmente clico no botãozinho e ele já começa a mostrar para mim. Tudo aqui, ó, é muito bem simples, né? Então eu posso criar um PHP server, eu posso criar um programa em Python, inclusive com interface gráfica, com aquela biblioteca tkinter, a HTML, CSS, JS também pode ser feito por aqui. Então, posso criar a partir disso aqui, mas normalmente isso aqui mostra os últimos projetos que eu criei. Então, pode ser que não apareça para vocês aqui assim, desse jeito. Então, vou usar esse botão aqui, ó, Create Repli, que ele vai criar um projeto e ele vai mostrar para mim aqui, ó, uma lista de projetos que eu quero criar. Vai ser PHP Web Service, né? Eu vou selecionar e vou mandar aqui, ó, colocar aqui, ó, Olá Mundo. Ele, projeto básico. Aqui, a privacidade, ela tem que ser pública, né? Por que eu não consigo alterar isso aqui? Porque eu teria que pagar a conta para poder deixar privado. Então, para mim também, o projeto aqui é bem simples. Eu vou clicar aqui em Create Repli. Inclusive, tem muito código interessante aqui nessa plataforma. Esses códigos públicos aqui, a gente consegue aprender muita coisa. A gente consegue pegar os repositórios do pessoal aqui. É bem legal. Quando eu criei esse conjunto, ele já aparece o código exatamente igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, esse código aqui da primeira página, ele já está escrito exatamente lá. Porque toda vez que eu abro um projeto, ele já mostra aqui, ó, HTML, red, title, barra red, né, para finalizar o cabeçalho. Eu posso mudar só para colocar aqui, ó, exemplo, página, PHP. Vamos colocar em português. Aqui, body, né, corpo da página. Aqui, a marcação PHP, eixo, né, para escrever. E aqui é o texto que vai aparecer. Aqui a marcação HTML é um parágrafo, né? Então, aqui eu vou colocar Olá Mundo. Básico esse exemplo, né? Barra P para fechar o parágrafo. Vocês estão vendo que mesmo aqui, ó, que eu estou usando as aspas para imprimir, eu estou colocando elementos HTML aqui para formatar, que é um parágrafo, certo? Então, isso aqui pode ser feito em vários momentos. E aqui finaliza esse trecho do código em PHP, ok? Depois que eu faço isso aqui, eu simplesmente venho aqui, ó, e clico em executar, ou então pressiono Ctrl Enter. E esse código vai ser executado e o resultado dele é isso aqui, ó.
Olá, mundo. Certo? Então, a gente vê que é bem tranquilo o uso dessa plataforma. Ela é bem legal, mas como não é um ambiente tão profissional assim, que eu não uso isso no dia a dia, eu não vou estimular vocês usarem isso aqui. É só se não tiver jeito mesmo, viu? Por isso que eu não vou ficar repetindo muito nesse ponto. Mas fala assim, ó, como eu falei, eu não tenho computador, só estou com celular e eu não vou participar das aulas presenciais, né? Se alguém chegar e falar assim, beleza, então use isso aqui. Se eu quiser abrir isso aqui em nova janela, eu clico nesse botãozinho, ó, ele vai abrir a página na nova aba. Qual é a vantagem de eu clicar aqui para eu poder abrir essa nova aba? Porque eu consigo, inclusive, ver esse título da página aqui que eu não consigo aqui nesse momento. Né? E outra coisa, com formulários, a interação das páginas ficam muito mais visíveis. Mas isso aqui, como eu falei, é muito mais para didática, né? É para aprender. Isso aqui você não usa uma plataforma dessa para ficar fazendo projeto profissional. Ok, agora conseguiu carregar. Ó. A gente consegue, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, mas está escrito aqui, ó, exemplo página PHP, que é o que a gente escreveu no título aqui. E aqui, né, o texto, e ele criou um endereço aqui para a gente acessar esse conteúdo. Então, essa ferramenta pode ser utilizada, mas não recomendo, como eu falei, para a gente executar os códigos. E os outros códigos em PHP a gente vai aprender mais na prática na semana que vem. Hoje foi só para a gente começar a ter uma ideia. Como a gente vai ter aula só na outra semana, né? Talvez eu prepare para vocês alguns comandozinhos para a gente ir treinando, para chegar lá e vocês já adiantarem bastante e já evoluírem mais na hora da aula. Hoje, o que eu queria mostrar para vocês era algo mais teórico mesmo, para vocês entenderem o conteúdo, mas assim, essa disciplina é uma disciplina muito boa, né? Mas a gente tem que trabalhar na prática, gente. Então, por isso que eu estimulo, né? Ainda mais que são 7 pessoas na turma, né? Eu não posso obrigar vocês, mas eu estou falando que talvez seja a turma mais confortável que esteja voltando presencialmente por conta do número de pessoas que estão matriculadas. Então, vocês podem sentar um na ponta e outro lá do outro lado, que não vai ter um contato direto, né? A gente tem que perder um pouco esse medo. Se tiver com medo aí, a gente tem que começar a sair um pouquinho, né? Agora, se alguém perguntar para vocês, vocês falam que eu não falei isso não, viu? Porque a recomendação é essa, né? Não vão estimular, não, mas é uma volta que não tem jeito. Uma hora vai acontecer de ter que voltar, né? Porque entra uma discussão muito polêmica quando você fala assim, que as aulas presenciais vão voltar. O que vai acontecer? A gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente for pensar, as seguranças suas, ela vai estar resguardada desde que vocês tomem os seus cuidados também. Né? A gente tem lá a máscara, o uso do álcool em gel, vai ter a limpeza frequente dos laboratórios, inclusive a troca de turmas vai ter que passar um álcool no teclado dos computadores, as áreas comuns, né? Então, tudo isso aí vai ser preparado para vocês se sentirem seguros também. Então, se tiver alguém aqui nessa turma, não precisa ficar com medo, não. Vão fazer todo mundo, porque acho que a gente vai conseguir render mais dentro do espaço. Essa semana a gente não pôde, porque falaram que não poderia. Mas a semana que vem a gente já vai estar junto aí para trabalhar esse conteúdo na prática, usando as ferramentas profissionais que a gente deve utilizar realmente. Né? E como eu disse aí, o IDE que pode ser utilizado, né, o Notepad++, quem tem notebook quer instalar, computador quer instalar, Notepad++ é uma opção.
E a outra que eu uso mesmo no dia a dia é esse aqui, ó. Provavelmente vocês usam para alguma coisa, né? O Visual Studio Code, que é multitarefa também. Dá para você fazer Python, dá para fazer C, dá para fazer Java, dá para fazer um bocado de coisa. E eu uso também PHP. Então, recomendo esse editor aqui. Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou na curiosidade, assim, de aprender mais? Como é que foi aí? Porque da linguagem mesmo eu passei nada, né? Eu quero que vocês façam realmente na prática, né? Ficar olhando para a tela do computador sem fazer, não. A gente não aprende nada só olhando. Curioso eu fiquei, viu? Legal. Vai ficar muito curioso ainda. Mas vocês... Só um gostinho aqui rapidinho, para a gente encerrar. Vou dar só uma amostra aqui rapidinha. Quer ver, ó? No HTML a gente não podia fazer isso, ó. Colocar aqui, ó. Uma variável, isso aqui é uma variável. 10. B igual a 20. Soma igual a mais B. Opa. B. Como é que eu escrevo isso? Eixo. Soma. Quanto que isso aqui vai dar? 30. Beleza. Opa. O que é isso? Deu erro. Atualiza aqui. Olha lá, ó. Olá, mundo. A mensagem que a gente imprimiu. E aqui, eixo soma, né? Que é a variável que tem esse resultado aqui da operação 20 mais 30. Aí vocês começam a ver assim que são várias possibilidades, muitas possibilidades. A gente tem muita coisa aqui interessante que pode trabalhar. Isso aqui é só um gostinho mesmo, mas eu quero que vocês façam isso de verdade na prática, e quanto mais a gente consegue digitar códigos e executar, mais a gente aprende. A gente não aprende código olhando, não. Isso aí é uma das coisas que eu falo para vocês. Eu vejo que tem muitos cursos bons, principalmente naquela plataforma Udemy, né? Tem muita coisa interessante que eu vou lá, pego o curso também, faço. Se eu ficar só assistindo, eu não vou aprender. Então, no YouTube, né, tem muita coisa boa também. Eu vi o código, o que eu tenho que fazer? Entro, executo exatamente o que está escrito lá nesse curso, nesse exemplo que a gente está vendo. Quando a gente faz isso, aí sim que a gente vai pegar a manha do negócio. Então, ficar só olhando não dá certo. A gente precisa fazer para aprender. Beleza, gente? Então, boa noite para vocês. Até semana que vem. E qualquer coisa a gente comunica no grupo, né? Tá à disposição suas aí. Bacana? Daniel, só uma coisinha antes. Sobre aquele mini curso do Codenight que você tinha passado para mim e para Daniele, eu fiz o meu próprio exemplo. Você quer que eu te mando ele ou não precisa? Pode mandar. Pode mandar. Tá ok. É bom que você já tá mais avançado aí, né? Você pode ter certeza que você aprendeu muito fazendo isso. Muito bom. Aí eu te mando ele lá no grupo. Beleza. Parabéns. É isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Não? O chat tá congelado? Tá tranquilo, né? Então tá bom. Isso aí. Então, bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente tá junto, né? Fiquem tranquilos e seguros que vai dar tudo certo. A gente vai voltar aí com a segurança, e a turma suas, pelo menos dessa disciplina, eu garanto que é privilegiada, né? Pelo número de matrículas que tem,
Então vai ser muito tranquilo mesmo. Beleza? Então, um abração. Tudo de bom para vocês. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.